Esse é o Garotas do programa e hoje a gente tá super fashion, porque a gente tá aqui no de Todos os Santos, que fica na Lime Silva. 749. Ai, a Deia sempre atenta aos números. E olha aqui, gente. Ai, a gente vai fazer propaganda. A gente tá fazendo modelão hoje. Porque hoje é só a modelete, Só entendeu? elas. E a nossa convidada é a Rochelle, que é designer de moda, e só por isso que a gente vê assim tão fashion. E pra uma loja tão fashion, Total. né? Rochelle, eu e a Deia aqui somos garotas e a gente queria muito te convidar, porque tu tem uma história que é muito bacana, assim, tu estudou fora daqui, né? Nova York era o teu berço de estudo e tu veio pra cá, pro Morro da Cruz, em Porto Alegre, né? Pra quem não conhece, é uma comunidade bem importante aqui na cidade de Porto Alegre. Conta pra nós, assim, essa tua formação e como é que tu sai de Nova York pra Porto Alegre e Morro da Cruz. É uma loucura, Que né? desenho, é né? tudo e nada, digamos, não nessa forma, mas se pensar economicamente e de estrutura, assim, é bem diferente, né, um do outro. Eu fui pra lá em 2006, já com o intuito de estudar design de moda. Eu fui aceita na FIT, que é uma das universidades bem importantes de Nova York. Estudei lá, fiz bacharel em design de moda, com especialização em tricô na Inglaterra. Trabalhei com umas pessoas bem importantes, Oscar de la Renta, com Francisco Costa na Calvin Klein Collection, com algumas outras, Ralph Rucci, que era um ateliê de alta costura de verdade. Conheci várias atrizes top, assim, Taylor Swift, né, todas as cantoras maravilhosas. E agora tá aqui no Garotas, gente. Ela, Tá ela queria muito nos entrevistar, vocês não têm ideia. Tava faltando pra minha lista. Agora tu eu vou- pode dizer que a checklist. Paola é a André. Já tô fechando Deu. o checklist. E daí com isso, assim, como eu sempre trabalhei pros outros, né, eu tive que voltar em 2015 por problemas familiares. E daí eu vi também uma oportunidade de, assim como ter um negócio, né, virar uma empreendedora, empresária, e também poder passar meus conhecimentos, não só passar os conhecimentos que eu adquiri, né, com essas pessoas bem talentosas, mas também poder ajudar a comunidade. Isso é uma coisa que eu aprendi. Os Estados Unidos pode ter várias coisas ruins, mas lá as pessoas, elas têm que dar para a sociedade, né? Não importa o que tu faça, ou quem tu é, ou quanto tu ganha, faz parte da cultura. Isso é uma coisa que eu aprendi para ajudar as pessoas e para trabalhar com materiais, com sustentabilidade, com reaproveitamento de materiais também, era algo que eu sempre quis fazer. E às vezes tu não tem a oportunidade por estar envolvido no trabalho, né? Tu trabalha demais, tu chega em casa, não quer mais fazer Não mais. quer mais saber. Exato. Mas achei muito interessante isso que tu dissesse, assim, o retorno para a sociedade, né? Como é que a gente... E a gente tem buscado, quando a gente estava preparando, assim, a questão do Garotas, aqui eu te disse que a gente tem buscado mulheres que puxam mulheres, né? E de alguma maneira eu acho que a gente tem um papel nessa sociedade que é se encontrar. E quando a gente se encontra, a gente fica gigante, né? Com certeza. E é isso, assim, quando tu entra para uma comunidade como é o Morro da Cruz, encontra mulheres ou que já têm a experiência da costura ou que vão aprender esse ofício, né? Para produzir de uma mulher que internacionalmente aprendeu a fazer a sua costura, né? O quanto tu enxerga isso de empoderamento dessas mulheres, porque eu imagino o quanto isso muda na vida cotidiana, assim, na vida com a sua família, com a família dessas mulheres, né? Com a sua família, com seus filhos, com seus maridos, enfim, com seus companheiros e companheiras, inclusive. Com certeza, isso é algo que dá pra ver. Eu tô lá desde outubro de 2016, né? E tem mudado, tem algumas coisas que ainda não consegui estruturar perfeitamente, mas com certeza a questão do empoderamento é algo que já dá pra ser visto. Do fato, vamos dizer, a maioria das mulheres tem mais de 50 anos, né? Nenhuma trabalha, né? Ou trabalha ajudando família, elas cuidam de suas famílias também, né? Como avós, como tias e mães. E era como se elas precisassem de algo mais para dar uma esperança, né? Na vida delas, na vida das pessoas que elas convivem. E o fato de aprender uma nova habilidade, uma nova técnica, uma coisa nova, tu acaba com ócio, né?
porque o ócio é terrível, é destruidor, né? Das mentes das pessoas, da saúde, né? Então, elas se sentem, com certeza, mais poderosas, mais inteligentes, né? Que elas têm o poder de saber fazer alguma coisa, que elas podem mostrar para as pessoas, isso é muito bom. E não só por isso, elas veem um futuro nisso. E é como se fosse uma trama, né? Tipo, tu pega uma pessoa, mas isso se alastra para toda uma região. Para toda a comunidade, assim. né? Tem repercussão, né? Tem, com Acho certeza. Isso muito interessante, porque também tem a produção da potência desse coletivo, né? Tu trabalhar nessa trama, né? Tu fazer parte. Se eu não for hoje no nosso encontro, puxa, fulana que tá fazendo aquele trabalho comigo vai ficar, né, sem aquela companheira do trabalho, né? Tu assim. pensa de um outro jeito, né? Tu não pensa só naquele teu coletivo doméstico. Tu tem um outro espaço de coletivo onde tu é um protagonista importante com tuas outras companheiras. Eu acho que isso é muito interessante. Muitas vezes tu encontra um aconchego para outras dores, né? Para outros. Assim. Porque, bom, tá bem. Ali é um espaço, a gente está falando aqui de mulheres que estão acima de 50 anos, que na realidade do Rio Grande do Sul e do Brasil, hoje com o nível de desemprego, certamente estariam fora do mercado. Sim. Porque é isso, né? Nós estamos falando de uma realidade aqui, o Rio Grande do Sul está com 500 mil desempregados. Sem educação, é isso. Em comunidades que tu muitas vezes, e aí tu disseste aqui do cuidado das mães, das avós, que é uma coisa que a gente tem batido tanto, né? Além do processo de cuidado, muitas vezes elas são culpabilizadas pela sociedade, pelo conjunto da família, que não estão trabalhando, mas assim, estão cuidando e não tem vaga na educação infantil, portanto elas não conseguem trabalhar muito longe dali, porque se elas deixam a criança em casa, elas também são tratadas como negligentes pelo conselho tutelar, pelas outras. Então é um círculo penoso. É uma tal de culpabilização, assim, de tu não conseguir sair desse círculo, que é muito dano. É um dano para a vida dessas mulheres, né? Algo que eu tento fomentar nelas é o espírito empreendedor, porque as pessoas se tornam meio dependentes, né? Da tua pessoa, né? De tu ser o líder, mas isso é algo que elas ainda estão aprendendo, mas elas estão cada vez mais tomando aquilo como delas, porque é o espaço delas, né? É onde elas moram, é da comunidade delas. Então isso é uma coisa legal de ver, que às vezes até pra tentar ensinar isso, assim, eu só tipo, tá, olha só, por enquanto nós não temos projetos sempre, né? Então, e elas querem estar lá, querem produzir, querem trabalhar. Então nós sempre temos retalhos e elas sempre podem fazer bolsas. Isso é uma coisa que a gente sempre consegue vender e até elas aprendem a conseguir sustentar e administrar o espaço, assim, né? Sim. Então daí elas vão ali. Sustentabilidade também, né? Não, e também serem empreendedoras, né? E quererem vender, querer por elas, né? Isso é outra coisa que é interessante, assim, de tentar fomentar o empreendedorismo dessas mulheres nas comunidades, né? Que tem várias pessoas falando sobre isso hoje em dia, né? O empreendedorismo feminino. E daí, agora elas vão lá e fazem por elas. E aí eu queria voltar ao assunto de Nova York, porque eu achei muito bacana mesmo o que tu disse, sobre o retorno para a sociedade. Como eu não gosto muito do tema do voluntariado, que até se tentou implantar aqui na cidade de Porto Alegre, no lugar de políticas públicas, tu implanta o voluntariado. Isso é uma coisa que me incomoda, porque isso significa reduzir o Estado e colocar no conjunto da sociedade uma responsabilidade que é do Estado, né? Mas assim, fico pensando o quanto as políticas públicas poderiam ter uma retaguarda das universidades. Eu sou mestranda, então eu sinto isso, assim, a necessidade de colocar a universidade também como corresponsável de dar retorno para a sociedade. Isso é importante para uma emancipação dessa comunidade, o fortalecimento da participação, etc, etc. Então, isso me chamou a atenção, assim, como é que a gente pode devolver isso para a sociedade do ponto de vista de cobrança, inclusive, de um Estado que precisa estar forte, porque imagino que estando na comunidade tu sente a falta do Estado lá. Ah, com certeza. Mas eu acho que, assim, não, o Estado não substitui a tua responsabilidade, né? Eu acho que nos Estados Unidos isso não acontece. O Estado ainda faz a parte dele do jeito que é, digamos assim, mas a responsabilidade do cidadão está presente sempre, assim, que eu acho que sempre deve ser, né? Porque se tu for pensar, eu não vou fazer isso porque é o Estado que tem que fazer, né? Daí a gente já sabe que as coisas não vão acontecer, né?
Então, mas na verdade, em Porto Alegre, existem vários acadêmicos e universidades que apoiam, né? Pelo menos o meu projeto. Mas porque alguém fez com que eles apoiassem, né? Alguém foi atrás disso. Então, muitas vezes, claro, seria legal um mestrando, um doutorando ir atrás, né? E tentar trabalhar alguma comunidade, mas às vezes, não sei, às vezes a pessoa não tem a oportunidade ou não tem o conhecimento de onde ir. Tá, não ter o conhecimento de onde ir não é desculpa, né? Não. Conhecimento na atualidade é um tema que a gente acessa onde Até a gente porque tu quiser. pega um celular e tu consegue descobrir, né? Mas eu penso acho uma reflexão super importante, porque eu lembro que a época que eu fiz a faculdade de Direito em Pelotas, alguns anos atrás, não faz muito, não. Foi ontem. Tipo, 25 anos. A gente tinha muito essa perspectiva, né? Claro, era um grupo de pessoas, não era para mas todas era algo da essa universidade. perspectiva. A universidade fazia tu ir atrás. Algumas pessoas eu acho que faziam essa reflexão que nós éramos sustentados pelo Estado. Eu estudei em uma universidade pública. Sim. Isso é o óbvio, ululante. Todo mundo paga para eu estudar. Sim. Se todo mundo paga para eu estudar, de alguma forma eu tenho que tentar devolver isso, né? Sim. Esse empréstimo que me é feito pelo Estado para que eu produza inteligência para a coletividade, né? Para que eu não me aproprie exclusivamente desse conhecimento e produza riqueza só para mim. Eu tenho que poder pensar que isso, muitas pessoas são partícipes dessa construção que redunda na minha formação. Mas eu tenho que devolver, né? Com certeza. Já ouvi falar de vários amigos, inclusive também moradores, que dizem que a cultura é muito distinta, né? A cultura americana. E que essa perspectiva da coletividade, ela é muito presente, né? Dessa responsabilidade, né? Que lá, né, as estruturas do Estado têm a sua responsabilidade. E a comunidade tenta caminhar Mas acho que a gente precisa dizer uma coisa. Diferente numa sociedade com uma estrutura muito distinta da nossa. Sim. A gente tem um hábito, né, no Brasil, de achar que a solução de tudo está nas outras pessoas. Né? Sim, a gente não então, assim, mesmo no voto, né? A gente vota em alguém que vai solucionar tudo. E a gente joga papel no chão. A gente chuta o cachorro. Exato. É isso, né? A nossa cultura, ela é impregnada desse processo. De não se sentir corresponsáveis do processo de mudança, né? Da mudança da sociedade que a gente quer. Então, eu acho que parte muito por aí. Eu só reforcei a questão do tema das políticas públicas, porque não é substituição das políticas, né? Que é o que muitas vezes a gente discute. Tudo bem, então, temos que ser todos responsáveis, então vamos pensar aqui em como a gente pode ajudar as pessoas. Ok, vamos ajudar as pessoas, mas tem que ter um conjunto de políticas públicas para isso e uma consciência social de que todo mundo precisa fazer o seu papel. Não, né? Com certeza, se os políticos me ajudassem lá, tudo estaria correndo muito mais rápido, né? É verdade. Por isso que eu propus essa reflexão, entendeu? Porque às vezes a gente isso pensa Tem assim... um caminho não tenho importante que é dúvida. desenvolvido pelo Estado, né? Agora a gente pode caminhar ao lado. Né? Isso. Né? Nesse par e passo aí, uma ampliação no trabalho, uma qualificação no trabalho, né? Claro. Acho que Até o Estado poderia pagar voluntários. Né? A gente tem aprendido. O processo de estar aqui na frente da câmera não é um processo simples que sai um programa daqui pronto, que vai para as redes sociais e a gente consegue chegar no mundo. Não, né? Tem todo um processo. Verdade. Né? Então, assim, a gente está aqui se desafiando, a gente criou um programa que saía do lugar comum, porque programas para as mulheres, eles dialogavam com ou maquiagem, que é bacana também, mas maquiagem, cozinha e como tratar seus filhos. Como ser uma boa como ser uma mulher. Como ser uma mulher, né? E, enfim, a gente propôs um programa que é das mulheres, mas é um programa para as mulheres, é outro tipo de mulher, né? E aí, bom, como é que a gente sai desse lugar? E como é que a gente também se empodera para isso? E como é que a gente faz esse programa chegar? É tudo um aprendizado que a gente vai indo, assim. Rede social não é uma coisa... Não é tão simples. A gente acha que é fazer um programa, posta ali, que não, né? Vai dar 1 milhão de views. Claro que não, né, gente? Claro que não. Então, pra gente ocupar o nosso lugar, a gente precisa fazer um esforço gigantesco, né? E ter essa união que tu tinha falado lá no início, a colaboração de todos, todo mundo se unir, porque quando se unem, tudo sai melhor. Tudo sai gigante, gente. Tudo fica melhor. Gente, esse é o Garotas do Programa. Eu tô aqui empoderadíssima com o meu óculos. Venho aqui comprar. Não esse, né? Outro.
esse já é teu. Esse aqui já é meu também. É, deu pra bola, pessoal. Como é que é o... Como é que era? Esse projeto aqui. Projeto. Mas antes eu queria dizer o seguinte, que nós estamos aqui abençoadas por São Jorge, por Iemanjá. Olha só, gente, que isso, essa loja é um luxo. Acabar o dia aqui, porque acabamos o dia aqui, ó. Assim, depois daqui a gente jura que não vai trabalhar. Beijo, gente. Valeu. Até a próxima.